Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Há uma nova ordem no Médio Oriente? Para nos ajudar a responder esta pergunta, convidámos Paula Pereira, coordenadora do curso avançado de Estudos Regionais Médio Oriente e Magreb. Viva, Paula, bem-vinda a este podcast. Bom dia. Há diferenças grandes no Médio Oriente, na Síria, em Israel e enfim, tudo à volta de Israel, do Líbano à faixa de Gaza, mas passando pela Cisjordânia. Não vamos esquecer neste episódio a Cisjordânia, mas se calhar começamos pela Síria. Foi notório a mudança de um regime político. Como é que está agora a Síria? Bom, a Síria, pelo menos o novo presidente interino, digamos assim, que tomou conta do poder na Síria, está precisamente a tentar reconstruir, digamos, e formar uma unidade à volta das autoridades sírias. O que não será fácil, porque... a Síria é uma manta de retalhos. É uma manta de já retalhos, era com já Assad era. E continua a ser. Sim, exatamente. E não nos esqueçamos que viveu uma guerra civil desde 2011, portanto quase 15 anos de guerra civil. Viveu num regime autoritário duríssimo durante 50 anos, com a família, um pouco mais de 50 anos com a família Assad, primeiro o pai Hafez al-Assad desde 1971, e a seguir, desde 2000, o filho Bashar al-Assad até 2024. E, portanto, foi um regime muito duro, uma guerra civil também ela muito cruel e difícil. As forças, de facto, dividiram-se, lutaram durante estes 15 anos de guerra civil, e a Síria ficou, de facto, dividida ela própria em várias regiões. E, portanto, este presidente interino, está a tentar dos objetivos reunificar estas várias comunidades. Também há influências de potências externas. A Turquia tem apoiado muito este novo regime, mas, por outro lado, há anticorpos contra a própria Turquia dentro daquilo que nós chamamos de território. Sim, há muitas reservas, digamos assim, por enquanto, pelo menos, face a este regime. Primeiro porque o presidente interino, o al-Shari, é o antigo líder de um grupo considerado terrorista pela maioria da comunidade internacional, que era o grupo Hayat Tahrir al-Sham, era afiliado da Al-Qaeda. Precisamente uma particularidade é que este grupo, que se chama HTC para ser mais curto, desvinculou-se do Estado Islâmico muito rapidamente, digamos assim, quando o Estado Islâmico quis impor o califato. E desvinculou-se também da Al-Qaeda por volta do ano 2016. E, portanto, tem esta particularidade. Contudo, era considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia. E, portanto, durante a Guerra Civil na Síria, conseguiu administrar uma parte do território sírio, aquela região de Alepo, por ali, e foi daí que partiu precisamente a revolta. Era um grupo muito bem organizado, com equipamento significativo, equipamento militar significativo, precisamente para liderar a revolta. E daí surgem estas reservas em relação precisamente a esta nova liderança. Contudo, de facto, tanto a Turquia, mas como já também a União Europeia e certos Estados da região, nomeadamente a Arábia Saudita, com quem al-Shari já se reuniu também, tentam dar um apoio, o seu apoio a este novo regime, até porque é preciso, de facto, unificar, digamos, ou reunificar a Síria e conseguir dar estabilidade política também. Há migrantes que já regressaram à Síria.
há migrantes já regressaram e ouve-se muito falar de que, durante a Guerra Civil, foram praticamente quase 6 milhões de refugiados que fugiram da Síria e que estão espalhados pelo mundo, não é? E, em particular, à volta, nos países vizinhos, nomeadamente a Turquia. E muitos deles, de facto, já emitiram, digamos assim, o desejo de voltarem à Síria. Eu suponho que não tenha sido a maioria, obviamente, até porque alguns se instalaram também tanto na Europa e já têm as suas vidas feitas e, portanto, o regresso tem de ser também pensado, até porque a situação não está totalmente saneada, portanto, continua a haver alguns... Ainda é uma miragem essa. Sim. Uma Síria estável ainda é uma miragem. Exatamente. Portanto, continua a haver, apesar de tudo, alguns conflitos entre algumas comunidades e, em particular, este novo regime sírio tem sanado, digamos assim, a comunidade ou quem julga que tenha sido cúmplice também do regime de Assad, não é? Portanto, ainda continua a haver alguns conflitos. A Rússia era um grande apoiante do regime de Assad. Tinha uma base militar, um porto, que é estratégico para a operação da Rússia no Mediterrâneo. Como é que ficará esta situação da relação entre a Rússia e este novo regime? Bom, a Rússia continua com aquele porto? A Rússia continua no porto de Tartuf, embora com menos meios, mas continua lá, até porque ainda o então líder do HTC, antes de partir precisamente para este golpe de Estado, digamos assim, ou revolta, tinha contactado as autoridades russas para lhe significar que a sua intenção era tomar Damascus e, portanto, e por fim ao regime de Assad, mas que se os russos não se intrometessem, ele não via problema nenhum em ficarem, por enquanto, pelo menos, em Tartuf. E, portanto, houve esta comunicação prévia, digamos assim, que deixou os russos apreensivos por um lado, mas por outro algo descansados e, portanto, eles não intervieram, de facto, não houve intervenção russa, até porque este líder al-Julani precisamente escolheu o momento, digamos, o momento certo, aquela janela de oportunidade de uma Rússia muito envolvida na Ucrânia, de um Irão também muito envolvido e enfraquecido, de certa forma. Estamos a falar do outro suporte. Do regime também de Assad, do regime de Assad. O próprio Hezbollah também enfraquecido com a guerra no sul do Líbano com Israel. Portanto, foi a altura certa. Portanto, foi a altura certa. E o que lhe trouxe a vantagem de nenhum destes grandes atores, digamos, que tiveram, se poderem interpor e, portanto, conseguir derrubar o regime de Assad. Portanto, nisso, de facto, há que reconhecer que o líder do HTC precisamente foi, astuto exatamente. No momento certo. Paula, outra situação quente é a relação entre Israel e o Hamas. Enfim, Israel e os seus vizinhos, vamos dizer assim. Sim. Como é que esta situação se vai resolver? Porque estamos perante um cessar-fogo com troca, entrega de reféns, trocas de prisioneiros, mas não há uma paz duradoura em vista, nem a solução dos dois Estados foi trazida para cima da mesa. Como é que vai ser este futuro aqui? Neste momento é uma pergunta para a qual não há resposta, porque se de facto considerarmos que a solução seriam os dois Estados, ela afastou-se. Os Estados Unidos afastaram esta solução, também Israel também não se mostrou disponível para essa solução. Também não, e em particular a extrema-direita, que também está no poder, na coligação com o primeiro-ministro Netanyahu, aliás, são eles
que sustentam precisamente o governo Netanyahu e, portanto, a solução de 2 Estados, de facto, se há uns anos atrás poderíamos eventualmente ainda considerar essa hipótese, neste momento torna-se cada vez mais difícil. Até porque Gaza está totalmente destruída. Os Estados Unidos não apoiam, ou melhor, apoiam totalmente Israel naquele que é o objetivo que eles se propuseram atingir, ou até um objetivo que desconhecemos, não é? Porque, à partida, quando a guerra em Gaza começou, o objetivo de Israel era derrubar completamente o Hamas. Não havia, no momento, pelo menos não se deslumbrava no momento, outro objetivo que seria retomar Gaza, por exemplo. Neste momento não se sabe, não é? Paula, se calhar convém esclarecer que a Palestina está cortada em 2 faixas territoriais. Sim. Temos falado muito de Gaza, enfim, pela guerra, pela destruição. Gaza controlada politicamente pelo Hamas, mas temos também a Cisjordânia, controlada politicamente pela autoridade palestiniana. Neste momento há operações e até expulsão de refugiados na Cisjordânia. O que é que se passa neste pedaço que parecia mais calmo do que Gaza? Bom, de facto, nós concentramos-nos muito em Gaza desde o início, desde o 7 de outubro de 2023, mas temos de relembrar que desde as primeiras operações militares em Gaza, de Israel, Israel começou também operações militares na Cisjordânia, desde os primeiros dias do conflito. Digamos que o governo Netanyahu deixou a porta aberta para os ultra-ortodoxos e os israelitas que ocupam já uma parte de Cisjordânia poderem expulsar palestinianos que estavam residentes na Cisjordânia. E, portanto, isso começou precisamente não por operações propriamente militares de militares israelitas, mas começou com estes colonos, digamos assim, assumirem estas operações. E pouco a pouco o exército israelita começou também a desenvolver operações de expulsão e neste momento o objetivo precisamente é retomarem o controlo de um campo de refugiados na cidade de Jenin. Já expulsaram palestinianos de lá, aos quais significaram que não podem voltar. Portanto, Israel está de facto, digamos, como os olhos estão voltados para Gaza, está a aproveitar este conflito, digamos, para ocupar mais território na Cisjordânia. Uma das problemáticas é que a autoridade palestiniana, cujo líder é o Mahmoud Abbas, que tem mais de 80 anos. Já andará perto dos 90. Mas até andará perto dos 90, tenho de confirmar, mas sim, exatamente. Mas é um líder extremamente enfraquecido. Foi eleito há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Aliás, foi ele que substituiu o Yasser Arafat quando da morte deste e, portanto, já lá está, de facto, há muitos anos. Ainda por cima, a autoridade palestiniana não colhe, digamos assim, o apoio do conjunto ou da totalidade da população palestiniana, que vê nesta autoridade, digamos, pessoas corruptas, uma organização de facto enfraquecida também face ao Hamas, pouco credível, e portanto há aqui um problema muito grande digamos, para poder contrapor, digamos, ao Estado israelita, o que quer que seja, ou poder até recolher apoio de
de outras potências externas, digamos assim. E embora se veja na Europa e nos Estados Unidos e noutros sítios parte da população a apoiar, de facto, os palestinianos, não há aqui grande apoio para além disso, a não ser algum apoio financeiro que a União Europeia dá à autoridade palestiniana e que financia a autoridade palestiniana já desde os acordos de Oslo, nomeadamente, mas ainda antes. Portanto, não se vislumbra, digamos, ou melhor dizendo, uma solução simples. Exatamente. Não se consegue entender como é que se poderá, ou qual a solução que se poderá encontrar para este território que acolhe Israel e o povo palestiniano, não é? A solução de um Estado que tinha sido, aliás, proposta até por Yasser Arafat antes, está fora de questão para Israel também. Israel sempre se opôs a essa solução, ou seja, integrar Gaza e Cisjordânia dentro do Estado de Israel e, portanto, ter só um Estado, mas com uma população árabe, e Israel sempre se opôs. De relembrar, apesar de tudo, que Israel tem uma população de árabes israelitas que constitui quase 20% dessa população. Em território de Em Israel. território israelita, exatamente. Portanto, faz parte tem da nacionalidade. Sim. Exatamente, tem nacionalidade israelita. E até agora, essa comunidade, digamos, está totalmente... É israelita, não tem grandes problemas com as autoridades... Com o Estado, digamos, de Israel. Mas uma coisa é ter uma parte da sua população que é israelita árabe e outra solução seria integrar milhões de palestinianos dentro do Estado de Israel. Não tem sido fácil encontrar destino, porque mesmo os países vizinhos não têm tido grande abertura para acolher refugiados. Não, aliás, essa foi uma das declarações que foi feita, nomeadamente pelo Egito e pela Jordânia, que já acolhem muitos refugiados palestinianos no seu território devido a conflitos anteriores. Exatamente. A Jordânia, se eu não estou em erro, tem entre 30% a 40% da sua população constituída por palestinianos, precisamente. O Líbano está fora de questão também de acolher e estes Estados recusam-se a acolher mais palestinianos porque estas populações, digamos, vieram pesar muito também no Estado social e na composição comunitária, digamos, desses Estados. Sim. Tanto que o Líbano se destabilizou em relação também com o acolhimento de grandes comunidades palestinianas em anteriores conflitos. Israel também ocupa neste momento um pedaço de território no Líbano. Ocupa, não é a primeira vez. Parte, mas continua a ocupar. O que é que vamos ver aqui? Uma zona tampão como nos Montes Golã já faziam desde a Guerra dos 6 Dias? Exatamente. Essa zona tampão supostamente já deveria existir, não é? Porque em conflitos anteriores já tinha havido uma resolução das Nações Unidas que de facto definia precisamente uma zona tampão desmilitarizada no sul do Líbano, porque relembro que Israel ocupou o sul do Líbano durante muitos anos e a retirou só com o primeiro-ministro Ehud Barak nos anos... final dos anos 90, início dos anos 2000. E ocupou esse território há algumas décadas. E quando retirou, precisamente, uma das condições era uma faixa desmilitarizada, o que não aconteceu, porque o Hezbollah ocupou
parte dessa faixa. E por isso é que... Aliás, e foi assim, exatamente, a partir daí. E foi assim que Israel, precisamente, justificou, digamos, a sua entrada, novamente, para além das suas fronteiras e dentro do Líbano. Portanto, aqui a solução... Israel não consegue, de todo, como não conseguiu até agora, desmantelar o Hezbollah e a sua presença no Líbano neste momento, não é? Portanto, a única solução que eles terão, de facto, é criar essa zona tampão. E, eventualmente, fazer algumas incursões quando necessário. Paulo, isto configura uma nova ordem no Médio Oriente? Bom, de certa forma, com a nova administração nos Estados Unidos, com a posição do Irão um pouco enfraquecida, estamos a ver também uma Arábia Saudita agora mais ativa, digamos assim, no plano internacional e na comunidade internacional. Aliás, portanto, estamos a ver justamente aqui... esta guerra veio destabilizar as relações que estavam a começar a ser construídas entre a Arábia Saudita e Israel. Sim, exatamente. Os acordos de Abraão foram, digamos, congelados no momento em que, no início desta guerra entre Israel e o Hamas. Eventualmente serão, julgo eu, retomadas, até porque temos a administração americana que foi, digamos, a precursora e foi Trump que conseguiu precisamente que alguns Estados do Médio Oriente assinassem esses acordos de Abraão e, portanto, quererá certamente retomá-los. Mas a Arábia Saudita, de facto, teve agora aqui um papel redobrado, digamos assim, na comunidade internacional, até vai acolher algumas negociações e cimeiras e, portanto, de facto, redefine assim, aqui um pouco a ordem e as potências regionais que estão no Médio Oriente, de facto. Paulo Pereira, obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber este reordenamento do Médio Oriente, situação complicada, instável, com alguma esperança da reunião da Síria num único Estado, e esta situação cada vez mais confusa, agora também na Cisjordânia, não apenas na faixa de Gaza, deste conflito entre Israel e o Hamas. Obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber estas relações complicadas que geograficamente correm no Médio Oriente. Obrigada eu. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.